Lucas, capítulo 15. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Sem controle do passado. Quem aqui já desejou mudar alguma coisa que você fez no passado? Levante uma das suas mãos. Amém. Quem aqui não conseguiu resolver? Por favor. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos resolver as coisas que acontecem. Mas você não precisa ter um sentimento de culpa por isso. Você precisa seguir em frente, mudar de atitude, mudar de vida, começar de novo. Ter um novo começo, certo, e diante de Deus, e para a glória de Deus, e para o louvor do Senhor. Porque tem coisas que você pode reparar, outras coisas não. Sem controle do passado. Muitas vezes nós não temos controle do passado. E esse texto é um texto muito conhecido, de um homem que tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: olha, me dá a metade da minha herança, o que me cabe. Que eu quero viver a minha vida segundo o que eu acho melhor. E diz o texto que ele foi para uma terra distante e lá viveu
uma vida de desperdício. Desperdiçou a vida, ele ficou com muito dinheiro e não soube como controlar isso. Um filósofo francês, ele diz assim que todo poder sem controle leva à loucura. E realmente, aquele menino, garoto, tinha um poder aquisitivo na sua mão, mas não tinha controle nenhum. Diz o texto que ele desperdiçou todos o seu dinheiro de forma dissoluta, com coisas erradas. O seu irmão, quando ele retorna, diz que com prostituição ele desperdiçou, meretriz. E eu fico imaginando que muitos de nós fazemos algumas coisas de forma insana quando temos o poder na mão. Alguém disse, eu não sei quem, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E realmente é verdade. E aí você vai ver como é que a pessoa lida com poder, com fama, com sucesso ou com dinheiro. E esse jovem, que a palavra de Deus não diz o seu nome, mas moço, ele viveu uma vida insana, distante, ao ponto de gastar tudo e desejar comer da comida que os porcos comiam. E é interessante que eu já vi muitos pregadores dizer que ele desejou comer lavagem. Pode ser atualização do texto isso? Pode ser. Mas a palavra de Deus diz que ele desejava comer daquilo que os porcos comiam, e eram sementes. Semente tipo uma bage cheia de caroço, um feijão de corda. Ele desejava comer isso, a comida que os porcos comiam. Até ele cair em si e dizer, os trabalhadores do meu pai vivem melhor que eu. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Sem controle do passado. E talvez você não tenha controle do seu passado, e talvez você chora pelo passado, por causa das decisões erradas que você fez. Sabe? As decisões, elas destinam a sua vida. Se você vai ser abençoado ou não, se você vai ser feliz ou se você vai ser triste. Decisões erradas atrapalham a vida no todo. E esse jovem teve uma decisão errada para com seu pai. Quando ele disse ao pai, olha, eu quero a parte que me cabe. O historiador diz que a parte que cabe ao irmão mais novo é menor do que o irmão mais velho, é 1/3 do que o pai tem. Mas ele quer dizer assim, o meu desejo é que o Senhor morresse e me desse o que me pertence, o que eu tenho direito. E o pai deu. Mas o sentimento do pai para com o filho foi algo terrível. Imagine um filho dizer assim, olha, eu quero o que é meu, eu quero a minha herança, e você ainda é vivo. Meu Deus do céu. Isso era algo incomum. Isso era algo que não era aceitável de forma nenhuma. E esse filho fez isso. Então ele tomou uma decisão errada para com seu pai. Mas ele tomou também uma decisão errada para com as suas finanças. E quando você atenta ao versículo 13,
vê que ele partiu para uma terra distante e dissipou tudo, destruiu, perdeu tudo. E naquele país também houve uma grande fome que cooperou para que ele perdesse cada vez mais tudo que tinha. Ele se afastou de tudo e de todos para viver a vida segundo o que ele achava melhor. Uma decisão errada. Com o seu dinheiro. Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas, empresários, que tomam decisões erradas. E isso leva à falência. Eu já vi muito acontecer. Eu já vi muitas vezes pessoas investir em algo que não dá retorno nenhum. Colocar sua família em uma situação difícil, precária, por causa de uma decisão errada tomada. Talvez você está aqui nessa noite e você está pensando assim, olha, eu fiz alguns investimentos errados. Eu gastei meu dinheiro com coisas que não deveria ser gastada. Eu poderia estar hoje em uma situação melhor, mas não estou, por causa da minha decisão para com as minhas finanças, para com a minha família. Eu acho interessante que partir para uma terra distante tem a ver com a parábola da ovelha perdida que se desviou do aprisco. E essas três parábolas é um conjunto. De perder as suas finanças ou gastar tudo o que tinha, tem a ver com a moeda perdida, a dracma perdida. O filho pródigo é o ápice de tudo, aonde ele demonstra tudo, que ele está distante do Pai, que ele se afastou do caminho de Deus, que ele se desviou dos princípios de Deus, que ele perdeu o maior bem precioso da sua vida. Mas ele teve uma decisão errada com a sua própria vida, ao ponto de um abismo chamar o outro, e ele passar uma necessidade, uma fome. Para o judeu, o porco era um animal imundo, fome tão tamanha que ele passou, que ele pediu para trabalhar cuidando de porcos. No Egito, quem trabalhava cuidando de porcos não podia ter contato nenhum familiar. Para o judeu, qualquer um que trabalhava com um animal dessa natureza, imundo, impuro, seria considerado impuro, estava afastado do convívio sagrado, santo de Deus, não tinha parte com Deus. E muitas vezes, meus amados irmãos, você, por causa de decisões erradas a respeito da sua vida, você tem feito coisas imundas, distante do princípio de Deus e da vontade de Deus. Sem controle do passado, ou fez. Mas a vontade de Deus é que você tome decisões assertivas com a sua vida, com suas finanças e com o Pai. Decisões assertivas com a sua vida. O versículo 17 diz, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. A decisão assertiva com a vida é cair em si. Ele olhou para o seu próprio interior e para as suas próprias atitudes e viu quantos males ele causou a ele mesmo. E tudo aquilo que ele estava vivendo, a culpa era dele mesmo. Caindo em si. Meu amado irmão, você deve pensar como é que você está hoje com o Pai, com sua família. Como é que você está hoje com as suas finanças? Como é que você está hoje com a sua própria vida? Talvez você está aqui e diz, olha, eu estou bem próximo desse filho pródigo. Eu estou distante de Deus.
Eu estou financeiramente destruído. Eu estou com minha vida e valores e princípios todos alienados. A finalidade é o propósito de Deus para a minha vida. O poder sem controle leva à loucura. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, a vontade de Deus é que você tenha uma decisão assertiva com a sua própria vida. Reconheça o seu pecado, reconheça a sua fragilidade, confesse a Deus o seu pecado, diz: Senhor, eu pequei, eu fiz o que era errado, mas agora eu quero tomar uma nova atitude, quero viver uma nova postura, quero trilhar um novo rumo de vida. Tome uma decisão assertiva com sua própria finanças. Já não sou digno de ser chamado teu filho, versículo 19. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Aquele homem já estava cansado de sofrer. E ele não queria mais ser reconhecido como filho do seu pai, mas como um trabalhador, porque ele ia viver melhor. Ele ia ter pão com fartura, ele ia ter uma alta condição de vida. Mas tudo isso partiu de um passo, de uma atitude, de uma mudança, de um arrependimento, que é metanoia, mudança de mente, mudança de paradigma, de uma conversão, que é voltar a viver segundo os princípios de Deus, a vontade de Deus. Mas ele teve uma decisão assertiva com o seu próprio pai. Quando ele encontra o pai, no versículo 20, ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele teve uma decisão assertiva com o pai. Sabe, você precisa ter uma decisão assertiva com o pai, com sua própria vida e com as suas finanças. Porque só aí você experimenta o perdão restaurador do pai, que quando avista o seu filho, quebra todo o paradigma de que um idoso na Palestina não podia correr, corre ao encontro do filho, o beija, o abraça, o aperta, o restaura, dá uma roupa nova, coloca um anel no dedo e sandálias nos seus pés, restaurando as finanças, o relacionamento e a vida daquele filho. Perdão restaurador de Deus é uma oportunidade que Deus dá para você. Então não importa o que você tenha cometido, que tem martelado e incomodado a sua vida. O importante é você cair em si, reconhecer o seu pecado e começar uma nova vida, na certeza que há perdão de Deus, a restauração de Deus em todas as áreas da sua vida. Vestes significa um reconhecimento de honra e de exaltação que o pai faz para com o filho. Um anel é o símbolo de afeto, de filiação, que faz parte da família do pai, é restaurado ao convívio familiar. E a sandália significa que não é mais escravo, e sim livre, libertos, em nome de Jesus. O escravo andava descalço, o livre andava calçado. Sabe, talvez você é um escravo das suas finanças. Deus te convida a receber o perdão e a restauração. Andar como livre, liberto.
alguém que desfruta de uma comunhão com o Pai, alguém que compreende o sentido da vida e vive para Deus e para a glória de Deus e o louvor de Deus. Não vive se culpando pelo passado, mas vive olhando para um futuro com a perspectiva de esperança, olhando que o seu Deus vai à sua frente, vai te abençoar e vivendo de forma diferente de como você viveu no passado. Alguns anos atrás, eu li um livro chamado Reconstrua Sua Vida. O nome do autor era Dallas. E ele dá alguns conselhos, e eu queria dar esses conselhos e finalizar essa mensagem assim. Primeiro, aceite aquilo que você não pode mudar. O que você não pode mudar com o seu passado, aceite. Confesse a Deus os seus pecados, aceite. Você não pode fazer mais nada para reverter o que aconteceu, um erro. Mas a partir de hoje, você pode tomar decisões assertivas. Então aceite, em nome de Jesus, o que você não pode mudar. Pare de fazer o jogo de culpa. Isso eu vi ontem. O meu filho foi subir no palco lá do evento. E ele enganchou o seu fone de ouvido e quebrou o cabo. E ele chegou assim comigo, indignado. A culpa de eu ter quebrado esse cabo é de Júnior. Eu disse, por que, filho? Ele quebrou? Ele disse, não, ele me chamou, subi no palco, enganchou, quebrou, a culpa é dele. E eu fiquei pensando assim, como é que essa criança faz um jogo de culpa? E eu fico pensando que algumas vezes você adulto faz um jogo de culpa. E sofre muito por causa do passado, o qual você não confessa os seus pecados, reconhecendo o seu erro, mas tomando uma decisão assertiva de mudança. Muitas vezes é mais fácil culpar o outro. Você vai ali, bate o carro, sai, bate o carro, o cara estava bêbado. Podia até estar mesmo, mas talvez o erro foi seu. Você não prestou atenção. Então não jogue o jogo de culpa. Ah, eu vou separar, a culpa é dele. Não jogue, não faça isso. Em nome de Jesus. Escolha e cultive uma atitude positiva. Seja positivo. As coisas vão dar certo. Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar a sua casa. Você vai conseguir sim, em nome de Jesus. Agora tem muitas pessoas que vai fazer alguma coisa, será que vai dar certo? Meu irmão, seja positivo, acredite. Vai dar certo em nome de Jesus. E se não der também, não chore por isso. Não fique chateado por isso. Aceite aquilo que você não pode mudar e toque o barco, continue a vida. Deixe as suas falhas para trás. Olhe para o alvo, siga adiante. Sonhe um novo sonho. Quantas pessoas não sonham um novo sonho? Quantas pessoas não têm um novo sonho, uma nova perspectiva, um novo futuro? Reconstrua a sua vida, porque você não tem controle do passado. Se você teve decisões erradas, tome decisões assertivas, mas sonhe um novo sonho. Você aí com mais de 80 anos. Tem alguém aqui com mais de 80 anos? Levante uma das suas mãos. Não tem ninguém? Oh. Tem? A senhora? Não? Quem tem mais de 80 anos aí, levante a mão. Amém. Sonhe um novo sonho. Essa irmã abençoada aí trabalha até hoje. É ou não é, minha irmã? Governanta abençoada. A palavra de Deus diz que na velhice darão ainda frutos. Sonhe um novo sonho. Você pode fazer coisas extraordinárias. Você pode viajar, ir para um lugar que você nunca foi. Sonhe um novo sonho. Isso dá vida, dá vitalidade, dá vigor. Tem muita gente deixando de trabalhar uns 50 anos. Meu Deus do céu.
mais de 80 anos aí firme, trabalhando. E acredite que o melhor de Deus ainda está por vir. Vai acontecer, em nome de Jesus. Sem controle do passado. Eu não sei qual é a sua história ou qual é o seu passado. Eu não sei se o seu passado tem recordações lindas, inspira você para um futuro melhor, ou eu não sei se o seu passado tem atrapalhado você de viver, de andar e de crescer. Se você tomou decisões erradas, comece a ter decisões assertivas. Reconheça o seu pecado. Aceite aquilo que você não pode mudar. E em nome de Jesus, experimente o Deus restaurador e Pai, ao qual você serve. Deus olha para você com amor e quer te dar uma nova história de vida. Amém.